Fala pessoal, beleza? Videozinho rápido aqui para apresentar para vocês a nova atualização do Stark, a versão 3.6, tá? Nós estamos liberando ela hoje com a versão 3.61. A grande novidade nessa atualização, pessoal, é a segunda expressão extra, né? Muitos clientes e parceiros vinham pedindo para a gente, né? Então agora vocês conseguem configurar duas ações extra na sua operação, tá? Basta você escrever a expressão da primeira ação aqui, a expressão da segunda ação aqui e configurar lá em cima, né? Qual ação será tomada quando essas expressões forem atendidas, tá? Então você tem aqui agora a ação da expressão 1 e a ação da expressão 2, tá? Lembrando que continua sendo separado, né, entre compra e venda, tá? Então você escreve a ação 1, a expressão extra 1, né, da compra aqui, a expressão extra 2 da compra aqui, a expressão extra 1 da venda aqui e a 2 da venda aqui, tá? Então você consegue tomar ações diferentes dependendo do lado ao qual você está posicionado, tá? E uma outra grande novidade que nós temos também é a possibilidade de vocês estarem usando a ação, né, a expressão extra como uma pré-condição. Tá? O que é uma pré-condição? É uma ação que tem que acontecer antes do sinal de entrada. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar desativada a minha expressão extra, tá? E eu vou rodar um backtest de um setup muito simples aqui, de um toque na média, tá? Então, por exemplo, ó, eu estou aqui no modo visual, tá? É um toque na média a cada candle, tá? Então existe ali uma lógica interna do robô para ele identificar, né? Então reparem que nesse candle aqui, né, o robô identificou o sinal, tá? Nesse candle vermelho aqui, na verdade, né? Ele identificou o sinal que aciona o toque na média e então ele fez uma compra, tá? Posteriormente nós vamos ter mais uma compra aqui que também tomou stop loss, tá? E o que a gente pode notar aqui, né? O mercado ele estava vindo debaixo da média, né? Então ele fez um toque na média sim, mas não é aquele cenário que a gente espera, né? Normalmente quando falamos de toque na média, né? A gente está esperando alguma coisa, né? O mercado vindo de cima e tocando a média de cima para baixo, né? Para a gente poder fazer a compra, então ele voltar a subir, né? Normalmente em um cenário onde a média também está ascendente, né? No entanto, nas versões anteriores do Stark, nós não conseguíamos, né, fazer uma verificação prévia, né, de um cenário anterior. Nós até conseguiríamos fazer via expressão olhando para um candle específico, né? Quero olhar o candle último, penúltimo, antepenúltimo, eu conseguiria. Mas se eu quisesse olhar para o passado e pegar um status, né, se esse preço já se afastou da média X pontos, por exemplo, eu não conseguiria. Tá? Então aqui agora com essas pré-condições nós conseguimos fazer esse tipo de verificação, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou só deixar seguir aqui para vocês verem o que seria um trade aceitável aqui, né? No meu exemplo, tá? Então, por exemplo, esse trade aqui, né, seria interessante porque o preço se afastou da média, né? Aqui nós temos uma distância de 1.100 pontos, tá? Então eu vou configurar ali 1.000 pontos de afastamento da média. Para eu poder aceitar essa entrada aqui, né? Essa entrada aqui ela vai dar um take profit e tal. Eu quero manter ela, só que eu quero ignorar esses tipos de entrada aqui onde o preço não fez o afastamento prévio da média para cima, tá? Então como que a gente faz isso? Vamos aqui para os parâmetros do Stark, tá? Então a gente vai configurar aqui uma expressão extra para isso, tá? Então o preço, né, que é a variável P, ela tem que se afastar, né? Ou seja, tem que ser maior ou igual em algum momento, tá? Isso não é no momento da entrada, é em algum momento prévio, antes do sinal de entrada, o preço tem que se afastar, vamos por 1.000 pontos, tá? Então eu vou pegar a média móvel 1 aqui, que é a média móvel utilizada para esse sinal de toque na média, né? No candle 1, tá? Ou até mesmo no candle 0, né? No candle que está em formação ali, mais 1.000 pontos, por exemplo, tá? Então, o preço tem que ser maior ou igual à média mais 1.000 pontos para ele acionar, então, a minha pré-condição 1. Só que para isso se tornar uma pré-condição, obviamente eu tenho que ir lá, então, nas ações, né? E falar que essa minha expressão extra, ela é uma pré-condição,
tá? Porque a ação extra você pode fazer ações no robô, né? Eu posso encerrar o dia, eu posso fechar a operação, tá? Mas nesse caso eu só quero usar essa expressão como uma pré-condição, tá? Então agora, se eu fizer aquele mesmo backtest, vocês vão ver que as duas primeiras entradas, elas já não vão acontecer mais, tá? Já aquela nossa entrada, sim, né? Porque houve aqui a pré-condição para ela entrar, tá? Inclusive o robô faz o log aqui na tela, tá? Vocês conseguem ver aqui, ó, a pré-condição 1 para compras foi atendida, tá? Ela foi atendida às 10h15, né? Que é exatamente aqui, 10h15 foi atendida a expressão e posteriormente nós fizemos uma compra, tá? Então agora essa operação vai ser fechada, né? E a gente vai voltar a fazer compras de toque na média somente quando a pré-condição for novamente atendida, tá? Então novamente o preço vai ter que se afastar 1.000 pontos da média, né? Deve ter se afastado aqui nesse momento. Agora sim, ele voltou, tocou na média, então nós podemos novamente entrar, tá? A pré-condição ela fica salva em memória, tá? Então enquanto o robô estiver na tela, né, do gráfico, ele vai estar com a pré-condição atendida, tá? Para você fazer o seu sinal. Porém, quando você carrega o robô a primeira vez na tela, ele não olha para o passado, tá? Ele vai começar a olhar a partir dali. Então a pré-condição ela tem que ser atendida a partir do momento que você carregou o robô na tela, tá? E outro ponto importante também é que nós temos duas pré-condições, né? Então a gente tem a pré-condição 1 e temos a pré-condição 2, tá? Você não pode utilizar somente a pré-condição 2, tá? É obrigatório que você utilize primeiro a pré-condição 1. E quando você utilizar a pré-condição 1 e 2, né, a pré-condição 2 ela só vai acontecer após a pré-condição 1. Tá? É uma ordem. Né? Primeiro acontece a pré-condição 1, depois acontece a pré-condição 2 e depois acontece o seu sinal de entrada. Tá? É sempre assim. Se a pré-condição 1 não for atendida ainda e der o sinal da pré-condição 2, ela não será ativada. Tá? A gente construiu dessa forma para vocês conseguirem então fazer duas verificações de momento, né, antes do seu sinal de entrada. Tá? Então, por exemplo, ali, se eu quisesse que após o afastamento dos 1.000 pontos ainda ocorresse um candle de força, por exemplo, né, eu conseguiria então vir aqui na minha expressão extra 2, tá, e configurar um candle de força aqui. Né? Normalmente um candle de força é o fechamento do candle 1 maior do que a máxima do candle 2, por exemplo, tá? Então teria que primeiro acontecer essa pré-condição, que é o afastamento da média, depois acontecer essa pré-condição, que é o candle de força, para depois então em algum momento o toque na média ser ativado, tá? É assim que funciona. Legal? Então esse era um recurso que eu queria estar mostrando aqui para vocês, que eu achei bem legal, tá? Mostrando em um vídeo, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição, procurem nosso time através do chat do nosso site ou através do nosso grupo do Telegram. E lembrando que a partir de agora, pessoal, a partir da semana passada, a mentoria do Stark ela está gratuita, tá? Você não precisa mais ter a assinatura do robô ativa para participar da mentoria. Então, quem tiver interesse, entra no nosso site, entra na página do Stark, vocês vão encontrar lá a mentoria, tá? Se inscrevam e vocês vão receber no e-mail o link para entrar no nosso grupo e participar das lives e ter acesso lá ao nosso time que tira as dúvidas e ajuda o pessoal o dia todo no Telegram, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. Até mais.